Senhor de Deus, meu Pai Santo e maravilhoso, te peço, meu Deus, Senhor, e a tua misericórdia, Deus. Pai, vem falar conosco, Pai, Senhor, a tua palavra, tudo teu filho, meu Deus. Eu te peço agora esta noite, Senhor. Fala, meu Pai, que eu faço conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória. Vamos ter palmas, Jesus, glória a Deus. Saúde, amém. Que Deus, que Ele preparou para nós, e essa riqueza que estamos vivendo, glória a Deus, vindo de Deus, devemos cada momento a mais aproveitá-los, porque vale a pena. Aleluia. Glória a Deus, cumprimento na igreja da Santa Paz. Hoje vamos louvar o Senhor, sempre esse momento aí, para poder falar.
Mas Jesus ensina a cada vida, a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada senhor. Deus, Deus, teu socorro, venha com tua graça, tua misericórdia. Eu te apresento, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Cada serva tua, cada servo teu que aqui entrou, Senhor. Que ele venha sair com a tua presença, com a tua graça. O Senhor que eles precisam, meu Senhor, conhece. Que nós venhamos, Senhor, regozijar na tua presença. E abençoa o teu servo, vai transferir essa palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Deus, no Apocalipse capítulo 19, nós meditamos desta palavra, palavra de Deus. Capítulo 19 do livro do Apocalipse, versículos 11 e 12, leamos 19 e 20. Tem que estar sempre abertos para que a palavra do Senhor, cada momento, vai se reproduzir a palavra de Deus. Estamos caminhando para tempo do fim, porque desde que Adão pecou até o nascimento de Cristo, o mundo ia caminhando para o meio. Do nascimento de Cristo para cá, o mundo passou a ir do meio para o fim, mas é o fim de Deus. Não é o nosso fim, é o calendário de Deus. Não é o nosso calendário. O calendário de Deus, como nós sabemos, não sei se todos sabem, a hora de Deus tem mais de 80 anos. O calendário de Deus, segundo a palavra. Aqui no capítulo 19 do livro do Apocalipse, no versículo 11, 12, diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Aleluia! Encontraram? Amém. Então vamos ler o versículo 11. E viu o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o que estava sobre ele, o que está sentado nele, chama-se Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 12. Encontraram? Leamos. E viu um cavalo branco, e eis um cavalo, eis o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja a justiça. E os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, diz a palavra de Deus, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Mas eu quero ler 19 e 20, mesmo. Aleluia. Diz a palavra de Deus. E vi a vez os reis da terra estar reunidos para lutar, na minha Bíblia para lutar sobre o cavalo e ao que estava nele, dizia a palavra. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que fazia sinais diante dele, a palavra dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Diz aqui a palavra de Deus. Até o versículo 20, vamos fazer a leitura. E a besta foi presa,
e com ele o falso profeta, o profeta que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que habitam sobre a terra, e o sinal recebeu seu sinal na sua testa, e que é a palavra de Deus, que morreram a sua imagem, que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos lá no forno e enxofre. Diz a palavra. Pode sentar, irmãos. Aleluia, Deus! Estamos vivendo um tempo do Apocalipse. Deus ele veio trazer o arrependimento a todos, usando a sua paciência e longanimidade. Duas coisas. A paciência se refere ao tempo exato de aceitar a palavra. Mas depois que termina aquele tempo X, então entra Deus aí com a longanimidade, uma exceção de paciência. E com tudo isso, ainda há a resistência da humanidade. Foi igual no tempo de Noé. Durante 2000 anos o tempo foi regenerado, mas quando o último homem foi recolhido, no caso do pai de Noé, aí Deus estendeu a sua longanimidade por mais 100 anos. Hoje nós já estamos num tempo que a longanimidade de Deus já começou muitos tempos atrás. É uma exceção. Com isso, os que vão rejeitando a palavra vão se corrompendo. Aqui nós vemos um império preparado para enfrentar a Cristo. Isso quer dizer, a estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás contra a obra do Senhor. Tanto é que o título é dado besta. O anticristo é chamado de besta. Por quê? O que é besta? Nós olhando na Bíblia, a Bíblia já muda a linguagem dos tempos mais antigos, e a linguagem é também da roça, da cultura, usando também animais para dar entendimento a nós. A besta é um burro, uma burra. Só que esse tipo de animal, Deus não criou. Criou? Criou? Para nós entender a pregação, porque esse que está montando no cavalo é um nome que identifica atributos exclusivos dele, que não devemos saber, porque nós não somos Deus. Cada um não é um Deus, um servo dele. Então, no princípio, mostra o cavalo branco, é Cristo. Aqui na Bíblia, fala de 2 tipos de cavalos brancos. Quem já leu? No capítulo 6, fala do falso cavalo branco. No caso é a besta mesmo, o anticristo. E aqui é o verdadeiro Cristo. Verdadeiro. Mas que nós estamos comentando é que Deus, ele exemplifica coisas para que hoje, para nós compreender a palavra, isso fica mais fácil. Tem algo que é mais difícil, mas referente ao derramamento do Espírito de Deus, que está presente sobre nós com a mudança, nossa mente vai se abrir. E esse livro do Apocalipse, ele esteve fechado, selado, desde as revelações de Daniel até o dia de Pentecostes. Aí daí para cá, o selo foi tirado porque o Espírito de Deus abriu nossas mentes. E agora nós lemos e entendemos, pelo menos não tudo, mas o suficiente para que nós possamos
estar bem informado, sim, para não sermos enganados. Aí, na conclusão, besta é um animal que Deus não criou. Alguém poderá dizer, mas Deus criou todas as coisas. A besta não. A teimosia, lá em Levítico 19, Deus proibiu a nação de Israel misturar animais de diferentes espécies para geração. Mas então entrou a teimosia de mistura de jumento com... Porque se a tua irmã não compreender assim, nós não vamos pregar nunca. Mistura de jumento com égua nasce burro. Mistura de cavalo com jumento nasce burro. O burro. Mas um casal de burro não gera. O burro não transmite geração e a burra não se engravida. É neutro. Tem o vento neutro. Então é por esse motivo que Deus deu o título de besta. Besta. Eu já ouvi pessoas falar cada besteira mesmo. Eu já vi pessoas falar que besta na televisão, irmão, nem a gramática não está certa. Aleluia. A palavra televisão vem de visão na tela. E a palavra besta vem de bestil. Está compreendendo? Bestil, loucura, desvio de mente, veemente neutra. Contra o Evangelho. Então, até na gramática não tem como a pessoa distribuir isso de alguém, talvez pense que é. Então, esse tipo de animal é que Deus deu o título de besta. Morre uma pessoa pagã e é rezado uma missa 7 no dia, fez certo ou fez besteira? Por isso é besta. Você está compreendendo? É besteira ou não? A pessoa vai passar pelo purgatório, depois volta recuperada. É verdade ou é besteira? Por isso que é besta. Você está compreendendo? Mas tudo o contrário. Acende uma vela para chegar lá, passar pelo escuro lá no purgatório, depois chegar lá no lugar nenhum que não chega. É besta. Para compreender melhor essa doutrina que dá um impedimento à palavra de besta, é o bestil, é o desonesto, é o neutro. E nós sabemos que Cristo, Ele anda com a sua igreja. Ou não? A igreja ela irá subir, ou não vai? O que é que a igreja vai fazer no céu? A igreja é a noiva de Cristo, irmão. Não sabia, não? Aleluia. Não é, não? Sim. A igreja é A noiva. e ela está preparando para Amém. aonde? O céu. Aleluia. Deus vai trabalhando como Ele traçou e nos revelando dentro da sua palavra. A igreja será reunida na glória para o quê? Casar. Depois do casamento haverá o quê? A ceia, irmãos. Por isso que quando a pessoa não toma ceia, você lembra da pregação da ceia, a última ceia? Quando a pessoa não toma ceia, ela entra em pecado instantaneamente. Porque a única que une o povo do Antigo com o Novo Testamento, quando estiver reunido na glória, Cristo, pelo seu sangue, mas a ceia é o símbolo da sangue da morte de Cristo, sacrifício de Cristo. E depois da ceia, nós temos uma promessa, junto com Jesus, de estar com Ele nos céus e na terra. Aleluia. Nos céus e na terra. Justamente. A igreja passará por aquele processo na glória, segundo as estatísticas bíblicas da Bíblia Sagrada. A igreja, antes que receba a Nova Jerusalém, ela passará por um período de 7 anos aonde? Na glória. Está aqui no capítulo 11 da Moreira do Controle do Horário. E é o que nós vemos a visão. Mas depois quando a igreja subir, o que é que vai acontecer aqui na terra, segundo a Bíblia? Tribulação.
Logo a igreja fazia assim, ó. A igreja, ó, subiu, não é isso? Imediatamente Deus vai mandar quem para a terra? Duas testemunhas. As duas testemunhas para dar dizer que é o início do Evangelho do Reino do Fim, passando para Israel. A palavra começou lá e ela tem um sentido de segurança. Agora, sabe que o anticristo ele preparou um esquema mundial para que essas profecias não se cumprem, só que nós estamos vitoriosos em Cristo, porque quem parou foi ele. Aleluia! Depois de 7 anos, aí Jesus vem para a igreja, com a igreja para prender Satanás e reinar. Está compreendendo ou não é assim? Porque a nossa meditação, eu já comentei várias vezes, nossa meditação é um remédio excelente para a insônia das altas noites. O sono desaparece, entra a meditação, a riqueza, a insônia não tem lugar. Então, logo a igreja subir, Deus vai mandar duas testemunhas. 2 profetas, 2 testemunhas, para começar o Evangelho no fim, aonde terminou. E é aonde a igreja, ela passará por aquele período na glória, mas aqui na terra vai haver 2 períodos. Um período chamado de, aonde vai haver 3 anos sem chuvas. 3 anos e meio sem chuva. 6 meses sem chuva, 8 meses já está tudo em estado de alerta. 3 anos e meio sem chuva. E alguém abrirá a torneira e sairá sangue. Está no Apocalipse 11. Estou citando. E aqueles 2 profetas, só 2, não são muito não, só 2, mobilizará o mundo por 3 anos e meio, só 2. Deus trabalha assim, da maneira que ele pretende fazer. Só 2 homens não viu lá em Babilônia, 4 homens mobilizou toda a Babilônia. Daniel, Misael, Zanias e Ananias. E o decreto do rei foi quebrado. Era a primeira Babilônia, a primeira besta. Mas foi quebrado o decreto que a palavra de Deus é suficiente para resolver qualquer problema. E com base nessa palavra, nós vemos que quando terminar os 7 anos, e na metade dos 7 anos, os 2 profetas serão mortos pela ordem de Deus, Apocalipse 3, no capítulo 11, 7. Aí os profetas serão mortos em um período aqui na terra de 3 anos e meio. E falsa paz. Ninguém falará do Evangelho. Mas sabe por que o anticristo nunca inaugurou o seu reino? Quem sabe? Casa da igreja. Porque aqui na terra tem o exército. Por isso que o cristão ele precisa ser unido de uma maneira verdadeira. Para que como o exército real. Aqui na terra tem o exército de Cristo. Qual é esse exército? A igreja. Aqui na terra tem mais outro exército de Deus. Qual? A natureza. Está vendo aí os vendaval que está acontecendo? É Deus entrando em ação, princípio de juízo, através do seu exército, lá causando a natureza. Aqui na terra também tem mais o exército de Deus, Israel. Ninguém tira Israel do seu lugar. É as profecias que vão se trabalhando. Porque o anticristo, eu já disse, não inaugurou seu reino, sabe por quê? Porque aqui na terra tem o exército de Deus. Glorifica a Deus porque você é o membro do exército. Está compreendendo? Mas quando a igreja subir, fica Israel. E também não tem como o anticristo inaugurar o reino, porque ele para a igreja for livre. A igreja que estou falando é a maior parte de estrangeiros. Até reunir a igreja de 3 estrangeiros com o povo da promessa. Em um só Espírito. E um só pastor, um só rebanho.
E quando o anticristo, pela ordem de Deus, matar os 2 profetas e passar os 3 anos e meio, ainda tem algo para o anticristo realizar. E se extrair, tirar a rei de Israel da face da terra. Então veja bem, tem 3 utensílios que o anticristo não pode inaugurar o reino. A igreja. A igreja subiu, vem os 2 profetas. Também não dá para inaugurar, porque a visão do anticristo está lá no Oriente, lá no templo sagrado. E hoje está destruído, futuramente reconstruído. Então, nós, profecias, não levamos assim. Agora, quando os 2 profetas forem mortos, e passaram os 3 anos e meio, aí o anticristo vai passar mais um esquema para varrer Israel sobre a face da terra. Aí sim ele inaugura o reino. Só que vai dar errado. Quando ele estiver preparado para destruir Israel, Israel clamará pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e aí Jesus volta para a igreja como relâmpago. Para o exército do anticristo, ele virá como ladrão, espera. Para a igreja, ele virá como Você ouviu alguém falar que Jesus vai arrebatar a igreja como ladrão para os crentes? Não tem anexo bíblico nenhum. Ele avisou que ele vai vir o primeiro dia que aceitemos a Ele. Isso está dentro do nosso coração, Ele vai vir. E quando a 7ª trombeta tocar, alguém vai dizer, Ele já está nos esperando. Oh, Deus, Você nunca ouviu falar na guerra do Armagedon? Nunca leu na Bíblia? Nunca. Abra sua Bíblia aí, 16, versículo 16 do Apocalipse mesmo. Volta um pouquinho para trás. Vou só dar um repasso nessa conclusão tão rica da palavra de Deus, para nós não ficar assim, pensando, talvez derretido. Apocalipse 16, verso 16. Aqui no versículo 14, já nos fala sobre espírito de demônios, diz. Espírito de demônios reunidos. A irmã lê, dá para ler? Capítulo 16, versículo 14 ao 15. Ao 16. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis, de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Que no grego é Megiddo, Armagedon. Esse vale muito grande que existe lá em Jerusalém, foi aquele vale que Débora, Císera e Débora e a sua companheira, elas tiveram a vitória sobre, Deus deu a vitória a elas com o reino de Canaã, e lá onde encontra o cântico de Débora, no capítulo 4 e 5 de Juízes. E por fim, aquele local é visado como campo de batalha. Quando Israel estava em pecado, as nações invadiam. Quando Israel estava em santidade com Deus, Israel vencia. Assim por diante. E aqui nós vemos que a visão do anticristo com o grande exército é para aquele local. E são todos induzidos pelo Espírito de demônios. Agora, quando Israel estiver prestes a ser eliminado pelo anticristo, eles clamarão pelo Deus de Jacó, e Jesus voltará com a igreja. Então entrará provavelmente a terceira guerra mundial. Ele tem a matemática tirada do livro de Daniel. Essa batalha ela durará 2 meses e 15 dias. 1395 dias. Dá exatamente 2 meses, 15 dias, 3 anos e 5 meses. Aquela guerra. Mas o assunto é que a guerra também, para eliminar Cristo, é a igreja.
Aí é naquele momento, se nós virmos lá no Apocalipse, aqui no capítulo 19, no Apocalipse, em versículo 19, ele viu a besta e o falso profeta reunidos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, com ela o falso profeta. Agora analise bem. E naquele momento, Jesus deu brado. Se lembra que ele, quando ele ressuscitou, qual foi a palavra que ele disse? Eis que é me dado aonde? Nos céus e na terra. O poder todo de Jesus no céu está realizando, mas na terra não, porque aqui a adoração em Cristo é parcial. E ele tem uma promessa de todo joelho dobrar e toda língua confessar que ele é Senhor, não para a salvação, segundo a palavra, mas para a glória de Deus. Aqui nós vemos que na chegada da igreja com Cristo, nessa guerra do Armagedon, o anticristo com o exército muito grande. Você já ouviu falar em Gog e Magog? Não? Não ouviu falar, não? Está aqui no Apocalipse 20, 17. O Gog e Magog é uma potência do Reino do Norte, no caso, eram os descendentes de Jafé, que fundaram o país da Rússia. E os apóstolos trabalharam em cima dessa interpretação, e os profetas também, da mesma maneira, e nós também não podemos fugir da visão profética e apostólica, porque são visões que é confirmada por Cristo, de nos dizer denominações. Está compreendendo? Então, aí o que é que nós estamos vendo no mundo? A igreja subindo, a igreja casando, a igreja participando da ceia, a igreja voltando. Irmãos, como é que a pessoa prega que os irmãos vão comparecer no juízo final para dar conta de tudo? Se esse acontecimento é 1000 anos, mais ou menos 1000 anos antes do juízo final, não tem aonde cabe a palavra. Eu já ouvi pregador dizer: olha, prepare, que vocês vão comparecer no juízo final, vai dar conta de tudo. Se até naquele momento o juízo final não apareceu, o ajuntamento da igreja com Cristo, de Israel com Cristo, dá mais ou menos 1000 anos antes do juízo final. Aonde que se encaixa a igreja indo para o juízo final para ser julgado lá? Em lugar nenhum. Tanto no conselho quanto na certa também. E naquele momento as nações voltadas para destruir Jerusalém, destruir Cristo e a igreja, então Jesus faz assim, ó, só isso. Não é mais que isso. Só um sopro e é suficiente para a vitória. Aí a terra abrirá uma fenda desse planeta até o lago de fogo. E será lançado a besta e o falso profeta. Sabe que os que são lançados no lago de fogo ainda voltam para juízo? Quem não descobriu, descubra que o juízo, ele é a etapa que a pessoa ainda está julgada e vai para lá. Então, eu vou encerrar aqui há 1000 anos antes do juízo final. O lago de fogo será inaugurado. Quem vai ir? O lago de fogo está vazio. E quem irá lançar e inaugurar o lago de fogo? Nosso profeta É bom que a nossa mente, ela vai sim, porque ela só vem para culto, para usar o quê? Raciocínio. Senão a palavra fica tão pobre que ela fica apenas uma obrigação religiosa. E o compromisso com a palavra é praticamente zero. Isso é muito perigoso. O religioso praticante que não se avalia a palavra como se deve, enchendo da mesma palavra pelo Espírito de Deus, porque a religiosidade formal, ela deixa os acostumeiros. Parece que a palavra não tem parece que a atenção de Deus não é tão voltada como na verdade é. E naquele, então, concluindo, o lago de fogo está vazio. Quem vai dar o lugar primeiro? E a vez que o
falso profeta foi lançado no lago de fogo, de enxofre, e serão atormentados para todo sempre. Quem vai a primeira derrota do adversário, nesse sentido de juízo, é a besta e o falso profeta. Os irmãos sabem que existe o plano da besta, ele está sobre 7 montes, não está? Quem já leu? Está no Apocalipse 17, 9. Qual é a cidade? Todo mundo que você olha no mapa que está sobre 7 colinas. Hã? Não sabe? Aleluia! 7 colinas, você pega o mapa, pega aqui, porque o pregador, ele prega com a responsabilidade da transmissão. Então você vai pregar, tem texto na Bíblia que te leva aonde? Dentro da Bíblia. Isso não só casa da terra. Outros locais, a Bíblia, o Espírito de Deus nos leva para complementar também a parte, não só da geografia, mas da história. Para entender que nós não estamos preenchendo o tempo, simplesmente, mas transmitindo a palavra com responsabilidade. E naquele momento, a vez de nossos profetas serão lançados no lago de fogo. Depois de 1000 anos, o diabo será lançado no lago de fogo. E na sequência, os condenados. Então, são 3 etapas para ir no lago de fogo. Primeiro, quem irá? A besta e o falso profeta. Segundo, o diabo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Terceiro, os condenados. Mas quando isso suceder, já segundo a Bíblia, já fará quantos anos que nós estamos reinando com Cristo? Por que a igreja não vai reinar aqui na terra no ano? Vai ou não? Quem sabe? Ou nós estamos bem informados sobre a graça plena, a plena é aquilo que abrange os céus, a terra com abundância, sem limite. Eu vou terminar agora o horário que falou. Então, vamos só abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, versículos 9, só 6 ou 9, já vamos terminando. O livro do profeta Isaías. O erro que nós pregamos a palavra vem em parceria com os profetas. Não é imaginação nossa, é justamente a palavra que nos traz esta convivência. Isaías capítulo 11. Se a irmã já encontrou, quiser ler, pode ler. 11 versículos 6 ao 9. Tem até o fim do primeiro ao 9, mas ganhando tempo, vamos ler do 6 ao 9. Devorará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se tentará. E o bezerro, e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Até o 9. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se tentarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do asno. E o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. No tempo de Noé não existia estrangulamento, animais não tinha apetite para ser carnívoros, comer carne. Era somente a vegetação. As cobras não possuíam venenos. Era tudo um estado de perfeição. E esse estado de perfeição, antes que a Nova Jerusalém apareça, ainda vai acontecer o reino do milênio. E quando a vez que o falso profeta for preso, o diabo será lançado aonde? Não, no abismo. Por isso que hoje tem crentes que ele treinou e é parcial. Aleluia. Tem crentes que Deus usa uma armadilha nele. Não isso é sério. Tem dons. Às vezes Deus ouve até a oração pura e assim por diante, mas não habita.
por causa do orgulho, por causa da arrogância, por motivo de estar sempre em autoconfiança. Eu. Se eu não fosse, eu faria. Então, no milênio, todos vão ser crentes, só que salvos é os que receberam a palavra do coração. Aí entra 1000 anos, para cumprir a palavra que disse: o Senhor me dá todo o poder dos céus e na terra. Depois que a besta for o lado de corpo inaugurado pelo ministério da besta, então entra o quê? A paz mundial ditada por Cristo com a sua igreja. A terra é cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem. A gente estava vendo minha esposa no mundo animal, cada um do cruzeiro. Eu no teu cruzeiro, sabia? Ele é tão tipificado a maldição que ele tem uma cruz na testa. No teu cruzeiro. Tem uma cruz, mas aqui em São Paulo, lá no interior de São Paulo, tem uma cruz na testa. Ele ficou fatal. Uma morte. E nesse tempo, as cobras mais venenosas, cascavel, outros mais, serão todos mansos, porque os venenos tirarão e lançarão no abismo. Está no Apocalipse capítulo 1. Deus continua abençoando. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem pode ajudar com a sua fé? Você compreendeu? Amém. Quem não compreendeu, o que é que tem que fazer? Considerar. Aleluia. Como a irmã dizendo. Não entendeu? Não. Paulo dizia a Timóteo: considera o que te digo, porque Deus te dará entendimento em tudo. O perigo é que a pessoa às vezes ouve a palavra, não compreendeu, mas também não considerou. Cresceu ao contrário. Crescimento contrário é crescer para baixo. Nós vamos crescer a graça, vamos crescer para cima. É uma realidade. Então, considere a palavra, como está as profecias hoje. Qual é a nossa posição doutrinária hoje? Referente ao ponto pleno de Deus atribuído à salvação. Está compreendendo? Ou não? Se não, vem o falso profeta aí, você recebe. Vem o falso profeta, é fim de ano, o que não falta é falso profeta. Faça isso aí, faça aí um dia de 12 dias de venda, de campanha para 12 meses de venda, então Jesus daqui um ano não vai vir. E o povo aceita. Uma grande heresia. E é tantos e tantos e tantos que fazem isso, que não são poucos. Você tem certeza que Jesus não vai vir daqui um ano? Tem certeza que daqui um ano ninguém vai morrer? Mas fala que para garantir 2 anos de bênção, isso é canonização, é ligado ao romanismo, ao paganismo. E ninguém tem direito de ditar um ano garantido que Jesus não vai vir. Podemos falar isso? E o qual vai ser? Está vendo como está? Agora, quando você vai lançar o fundamento da palavra, se não compreendeu, você tem. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, dos seus bens preparados, Senhor Deus de glória, em Cristo Jesus, teu amado. Amém. E graças a Deus. Coloque sua pedra na sala. Tem alguém que pegou o envelope? Aleluia, Deus. Tem alguém? Vai para o nome do Senhor. Cada irmão que abre, Deus avisa. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta. Desculpe, não faço assim. 4 minutos, mas ainda agora. Vamos agradecer a Ele, ao Senhor da glória. Irmãos, a igreja, nós precisamos estar sempre despertados na palavra para não ser enganados com nossas visões. É uma realidade nisso. Se nós não tivermos cuidado, a gente é derrotado dentro da igreja todos os dias. Se não tiver cuidado. É o ministério da palavra. Aí a pessoa vai trazer desculpa, Deus me revelou. O que é a revelação de Deus fora da Bíblia é maligno. Pensa aí, Jesus disse: tudo que passa das Escrituras é de procedência maligna. E é maligno mesmo.
Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho que o Senhor nos concedeu nesta noite, Senhor, na demais noite, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, que a tua graça nos acompanhe, Senhor, os teus servos, o povo de Israel, nosso Brasil e os demais, Senhor, países assim por diante, e assim seja para todos. Amém. E a paz de Cristo. Então, o mundo está funcionando assim, dentro da Bíblia do Apocalipse. É uma realidade. Se os irmãos quiserem receber a sua referência, tá? Ela saiu, aí eu ia chegar o tempo.